amigos! Hoje vamos fazer modelados de leite ninho. Para mim é um dos docinhos mais divertidos de fazer. E antes de mais nada eu preciso dizer que eu sou péssima em desenho e se eu consigo fazer, qualquer pessoa nesse mundo faz também. Essa receita ela é base, eu uso para fazer todo tipo de modelado. Mas hoje nós vamos fazer apenas bolinhas, que são os smiles. Esses smiles surgiram quando uma cliente minha era viciada nesse docinho, mas ela não queria nada modelado e para mim entregar simplesmente a massinha dentro do isopor não seria meu trabalho. Então eu pensei nas bolinhas, aí resolvi desenhar a carinha e assim surgiu. E de repente eles viraram uma febre na belaria. Como essa receita leva uma gema, nós precisamos aquecê-la para tirar todo o risco de salmonela. Então, em uma panela, nós vamos colocar uma lata de leite condensado e a gema, de preferência peneirada, para não ficar cheirinho de ovo, e deixar atingir uma temperatura média de 72 a 80 graus. Quando atingir a temperatura, adicione uma colher de chá de extrato de baunilha e coloque em um outro refratário. Agora nós vamos adicionar uma xícara de leite em pó peneirado e vamos adicionando aos poucos açúcar de confeiteiro até que desgrude das mãos e fique bem firme. O açúcar também sempre peneirado. Bom, eu já fiz essa receita várias vezes com açúcar, mas na minha opinião ela fica ainda melhor com açúcar impalpável, que é esse que eu estou usando aqui no vídeo. Se você parar de mexer e ela se espalhar toda, ela ainda não está no ponto. Nós vamos ter que adicionar o açúcar até que ela fique bem firme e não se espalhe. Depois de pronta, nós vamos levar para a geladeira em um plástico filme. Eu sugiro que você faça ela no dia anterior e deixe na geladeira até meia hora antes de usar. Como eu disse, nesse vídeo faremos apenas carinhas, então eu fiz todas as bolinhas de mais ou menos 30 gramas cada uma e deixei descansar por mais ou menos 40 minutos antes de desenhar, senão ela borra, porque logo depois que você tira da geladeira, essa massinha vai suar e depois ela começa a secar, então nós precisamos dela bem sequinha. Caso queira fazer detalhes nos seus smiles como laços ou chapéu, não esqueça de reservar um pouquinho de massa e depois é só colorir na cor que desejar. Para desenhar nós vamos precisar de álcool de cereais, mas se você não encontrar pode usar uma bebida como vodka, que é o que eu vou usar aqui. E a bebida vai ajudar a tinta a secar mais rápido e também a não borrar o seu trabalho. Para fazer os detalhes, você pode usar moldes de silicone ou cortadores. Para fazer os lacinhos, eu usei vodka e glitter comestível e encontrei nessas cores maravilhosas que eu nunca tinha visto. Sobre os pincéis, eu uso o pincel reto ou chato para correção, o pincel redondo para esfumar e para desenhar eu uso aquele pincel bem fininho de desenhar em unha. Ele é bem firme, bem preciso e facilita muito o trabalho. Você encontra em qualquer loja de cosméticos. Bom, vamos começar preparando o espaço que nós vamos trabalhar. Eu sempre gosto de forrar com papel manteiga e eu sempre tenho um paninho umedecido do lado, porque sempre sai meleca, sempre a gente suja a mão com tinta, então sempre tem ao lado para não sujar o seu trabalho. Coloque um pouquinho de vodka em um pires ou em um potinho e deixe todas as tintas que você for usar já aberta para facilitar. Para desenhar é só molhar a pontinha do pincel na vodka, não muita vodka nem muita tinta para não melecar, sempre de pouquinho. Sempre comece desenhando de leve, depois que secar um pouquinho você faz uma outra camada para reforçar. Para facilitar na hora de desenhar, minha dica é apoiar o dedo anelar na bolinha, isso vai dar muito mais firmeza, muito mais segurança, mas não aperte demais, senão ela vai deformar e ela pode até rachar. Os primeiros nunca vão ficar bonitos, a menos que você saiba desenhar muito bem, no meu caso nunca fica, mas não tem problema, já eu vou ensinar como fazer a correção. Sim, se você errar não tem problema, tem como corrigir, eu já vou mostrar. Para desenhar, eu sempre deixo meu computador à minha frente com as imagens que eu quero desenhar, eu vou olhando e desenhando, mas existem outras formas para desenhar na bolinha, como por exemplo, você passar do papel manteiga para as bolinhas usando um lápis bem fininho e depois é só passar o corante em cima da marquinha. Se você tiver a máquina de cortar a pasta americana, também ajuda, mas eu não tenho muita paciência com ela, mas se você tiver, você pode fazer o recorte lá e depois colar na bolinha, mas eu acho que vai ser muito mais trabalhoso. Tente fazer o desenho, não é difícil, é só ter um pouquinho de paciência.
Então esses são alguns dos esmaios que eu fiz. Essa receita rende em torno de 28 bolinhas mais ou menos. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a correção quando eu erro. É super fácil, super prático. Então caso você erre, para fazer a correção é bem fácil. Nós vamos usar a vodka, usar o pincel chato e um paninho seco, ou até mesmo cotonete. Então você vai umedecendo com a vodka, passando o paninho seco para limpar. Antes de desenhar novamente, espere uns 10 minutos ou até que esteja bem sequinho para não borrar. Mas é super fácil de corrigir o seu smile. Mas tenha cuidado, porque se for só retoquezinho, cuidado para não borrar, como eu fiz ali, tá? Mas é super fácil para corrigir. E é importante dizer que os meus smiles estão todos com catapora, porque eu usei o extrato de baunilha. Então tem a sementinha, então eles ficaram bem pintadinhos, mas se você usar só a baunilha, os seus não vão ficar assim. Então, como esse docinho leva gema e nenhum conservante, ele deve ser consumido em no máximo 5 dias, se não estiver muito quente. E esta receita completa e muitas outras você encontra lá no nosso blog. O link está aqui na caixa de descrição logo abaixo do vídeo. Então essa foi a dica que eu quis compartilhar da Belaria hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de avaliar o nosso vídeo e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Muito obrigada a todos os novos inscritos da semana passada. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, que toda semana tem coisinhas legais por aqui. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau!